Muito bem, pessoal. Boa tarde. A gente está aqui hoje com a Ana. Não vou ficar fazendo grandes apresentações, porque a Ana é a mulher da minha vida, então todo mundo já sabe. Agora toda tatuada, linda. A minha tá chegando. Muito bem, vamos lá. Hoje, sempre que a gente vai fazer, né, essas nossas lives quinzenais, a gente conversa uma com a outra, o que está batendo em você, o que vem aí a Ana fala, é família, é isso, né, viver em grupo. E aí, essa semana eu falei para a Ana que eu queria falar sobre o tempo, né? E a gente tem uma sincronicidade, né? Nossos tempos estão sincronizados, né? Que ela falou, puxa, que legal, eu também quero falar do tempo. Essa semana eu gravei uma aula de Mãe Logunã, falando sobre o tempo, e refleti bastante sobre o tempo, li um livro muito bom, que inclusive foi você que me deu, Quando, né, o livro do tempo. Então eu falei, eu quero falar um pouco sobre o tempo, né, e eu queria começar a gente falando, pensando um pouco do tempo. Eu acho que é fácil não é fácil, a gente compreende o que é o tempo, mas a gente não consegue explicar. É muito difícil a gente explicar. Colocar em palavras é o decorrer dos segundos, dos minutos. Na verdade, a gente não consegue explicar o tempo porque a gente tem um grande problema. Nós estamos dentro do tempo. A gente não consegue distanciar e ter um olhar científico, metodológico. Então, a gente está inserido, estamos todos inseridos dentro do tempo, né? E então a gente fica com essa dificuldade, o que é o tempo? Porque o tempo é a vida acontecendo. Né? Eu falei isso em sala de aula. Se não houvesse tempo, a vida seria estática, uma fotografia. Existe uma lenda dos orixás que Olorum criou um universo e se encantou muito pelo universo. E estava tudo criado, que é Oxalá, né? A grande criação é Oxalá. E ele olha e ele acha tudo lindo, mas ele fala, mas a criação não tem vida, ela não acontece, ela é estática. E aí, de dentro dele sai Mãe Logunã, né? E num ato de amor com o Pai Oxalá, ela dá movimento à vida. Então, o universo só acontece porque o tempo, né? O espaço começa a acontecer no tempo. E então eu queria começar para a gente pensar um pouco no tempo, pensar nesse tempo cronológico, que é o que nós estamos inseridas, esse tempo sociológico, calendário, relógio, minuto, compromisso, que não tem nada a ver com o tempo natural. Sol, noite, primavera, cio, se tornar fértil, né? O tempo da natureza já não combina mais com o nosso tempo sociológico. Queria falar um pouco do tempo Kairos. Kairos, para os gregos, Kairos era o tempo oportuno. Era o tempo das coisas acontecerem. Se não for no tempo Kairos, por mais que esteja tudo lindo, mas se não for o tempo certo, é o amadurecer da fruta. Kairos é esse amadurecer da fruta. Enfim, é o tempo da vida, né? Pronto, filosofei. Usei a minha filosofia do dia. É que eu estou muito encantada. Eu estava esperando você acabar de falar só para pedir um segundo para eu entrar, porque ela não está deixando meu olho abrir. Então eu preciso entrar, porque meu olho não está abrindo. Então eu não estou conseguindo, está doendo meu olho. Tá Mas bom, eu vou tá entrar bom. e eu já vou começar a falar. Pronto, assim tá bom? Deixa eu ver se Pronto. tá muito... A geladeira não, né? Aqui tá mais bonito. O livro fica mais intelectual. Mais intelectual, fica mais é isso. Que eu sei mais, né? Isso. Dá mais peso para sua fala. Ótimo. Então, o que eu queria falar é isso. Eu estou filosofando muito sobre o tempo, estou pensando muito essas 2 últimas semanas sobre o tempo, sabe? Então, por isso que eu queria falar um pouquinho. Vamos lá, sua vez. E esse é um tema que, quando você quis falar, obviamente eu topei na hora, porque é um dos meus temas favoritos, por algumas razões, né? E eu quero explicar um pouco
onde é que eu me insiro nesse assunto, assim. Eu tenho um grande amigo carioca, bem antigo, assim, mais velho que você, de estrada. Eu sou a número 1, hein? Eu sou a número 1, hein? Mas ele né, tava ele é anterior. Anterior, tá. Ele é anterior, e ele fala uma coisa muito interessante para mim a vida inteira. Ele fala assim para mim: o seu tempo passa diferente. A vida inteira ele falou isso para mim. O seu tempo passa diferente. E por que que ele me dizia isso? Porque toda vez que a gente se encontrava, toda vez que a gente falava, vamos lembrar que 25 anos atrás não tinha internet do jeito que tem, né? Então claro. a gente dependia de um negócio super cringe de se encontrar pessoalmente. Jurássico. Não sei quem inventou. E quando a gente se encontrava, então a gente às vezes demorava alguns meses, às vezes, né, alguns anos para se encontrar. E eu contava o que eu tinha feito, para onde eu tinha me mudado, o trabalho que eu estava fazendo, que eu não estava fazendo, eu já tinha filho, então assim. E ele falava assim: nossa, nos últimos 5 anos eu tô morando no mesmo lugar, trabalhando no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. E você já fez tudo isso. E obviamente isso não é uma crítica, não tem um estado, né, melhor ou um estado pior. Não, é uma observação subjetiva mesmo, né? Mas acho que a primeira coisa que eu queria trazer sobre o tempo é uma provocação e uma reflexão sobre como cada pessoa experimenta o tempo, né? Acho que agora começou a dar um pouquinho de eco, não sei se precisa baixar um pouquinho, Fá. Baixei, veja se melhora. Tá. Melhorou. Então, a primeira coisa é pensar sobre como cada pessoa experimenta o tempo. E aí, nesse gancho, é parar para refletir um pouco sobre se você tem a sensação de que o tempo está passando rápido demais ou de que o tempo está demorando demais, né? Porque provavelmente se você acha que o tempo está se arrastando é porque você está vivendo demais no passado. E se você acha que o tempo está andando rápido demais é porque provavelmente você está habitando muito o futuro. E nas duas situações você não está no presente, né? Então, por que que isso é importante? Porque o tempo, diferente do espaço, ele é irrevogavelmente, ele vai irrevogavelmente andando para frente. A gente não pode se mover no tempo, pelo menos não com essa, digamos assim, com esta buclaria, né? Essa carcaça emprestada, né? Essa coisa que a gente habita no estado normal, né? Nas condições normais de temperatura e pressão como seres humanos, a gente não se move no tempo. E, inclusive, esse é um tema super caro para Hollywood, né? Hollywood adora falar sobre as brincadeiras do tempo, dos paradigmas do tempo. Exato, as movimentações no tempo e etc. Então, os famosos buracos de minhoca e tudo mais. Então, entender que o tempo é uma das poucas coisas que de fato a gente não controla, porque a gente começa a envelhecer desde a hora que a gente nasce. A gente está dentro do tempo, a gente só pode acontecer porque o tempo está no comando. Exato. Então é muito difícil isso. A gente não tem realmente noção, porque a gente não tem nenhum tipo de controle, nenhum tipo de... É muito difícil lidar com o tempo. E aí eu sou muito crítica, né? O tempo, eu reflito muito sobre ele por muitas razões, porque para mim eu gosto de pensar no tempo como moeda, não como sendo dinheiro, como as pessoas falam, né? Ah, tem que fazer dinheiro, tem que fazer dinheiro e tal. Mas eu gosto de pensar como moeda no seguinte sentido. Se todo dia eu acordasse e eu tivesse 24 milhões de reais disponíveis para mim, que eu não pudesse levar para o dia seguinte, né? E que eu teria que gastar esses 24 milhões de algum jeito durante o dia, talvez eu não estivesse sentada jogando Candy Crush. Talvez eu estivesse gastando de algum jeito um pouco mais inteligente, útil, frutífero, próspero e assim por diante, né? E gosto de pensar no tempo porque quando se tem filhos, eu costumo dizer que um filho é o tempo passando na nossa frente. Então, se você cria, né? Você vê crescer, você vê as etapas de desenvolvimento. Para mim, que já tenho filho adulto, é um negócio super esquisito. E você fala, gente, essa pessoa pensa sozinha. Como é que pode um negócio desse? A pessoa começou a limpar a bunda sozinha em algum momento, e em outro momento ela já pensa sozinha, agora ela já paga até as próprias contas. Então, é um negócio super esquisito você pensar na passagem do tempo sobre esse aspecto. E eu vou fazer 40 anos em setembro. As noções de 40 anos, elas não cabem mais no que a gente vive hoje. Então, eu tenho uma cabeça que se sente
forte, potente, como os 20, com um pouco mais de sabedoria e maturidade por tudo, né, que a gente vive e tudo mais. Um corpo que ainda está forte e saudável, mas que já se encaminha para um lugar um pouco mais de cansaço, de dificuldade de recuperação. E esse entendimento de que chega uma hora que esse tempo ele cobra um preço. Então, a deterioração mecânica, né? Então, tudo o que vai acontecendo no nosso organismo. E a última coisa que eu acho que é importante, que é, eu sou muito crítica dessa história de que o tempo cura tudo. Para mim, o tempo cura tudo se você ajudá-lo a curar tudo, né? Não é só ficar sentada esperando ele passar, porque ele pode piorar tudo, no fim das contas. Então, nessa provocação da relação com o tempo, se ele é mais um aliado ou se ele é mais um algoz, né? Como é que a gente existe dentro dele nessa relação e qual é o valor que a gente dá para as coisas, porque uma amizade como a nossa, que vai estar a caminho de completar 20 anos, ela é muito, muito, muito preciosa, mas com certeza a gente tem amizades e relações de menos tempo que também são muito preciosas e são muito intensas, e as histórias de amor e as coisas que acabam. Então, quanto tempo o tempo tem, né? Não tem. Eu acho que era o Vinícius que dizia, meu tempo é quando, né? Então, eu queria trazer um pouco disso, assim, porque quando você falou do tempo, para mim esse é um tema tão presente, tão importante, porque fazendo 40 anos, e a gente já conversou sobre isso, eu fico pensando quanto tempo ainda me falta de autonomia física, de autonomia mental, né? De lucidez, de velocidade, de força. Para mim, tudo isso é cálculo, é matemático, porque o tempo está operando na máquina, né? Está depreciando a máquina. Então, como é que a gente olha para isso? Vamos lá, tempo. Quero falar um pouco de tempo também. Tempo. Quando a gente fala tempo é dinheiro, em determinado momento da minha vida, eu diria, né, até um certo tempo atrás, tempo realmente era dinheiro, né? Porque a gente está numa sociedade onde produtividade, nós somos chamados a uma produtividade, e a produtividade ela está diretamente ligada ao tempo, quanto você produz no menor tempo. Se você produz mais em menos tempo, você tem mais valor. Se você produz menos em mais tempo, significa que, no mínimo, você é um preguiçoso, você é lento, você não serve. Então, a gente passou a ter valor pelo tempo que a gente consegue, o que a gente consegue entregar em menos tempo. Então, durante algum tempo, eu diria na primeira metade, né, da minha existência, até os seus 30, 35, sei lá, 40, realmente tempo era dinheiro. Tempo hoje começou a ganhar uma nova... um novo valor, uma nova moeda. Tempo para mim agora é vida. Porque se eu tenho 24 horas no meu dia para viver, quando eu dou 1 hora para você aqui na live a cada 15 dias, eu não estou te dando dinheiro, eu estou te dando meu tempo, eu estou te dando 1 hora da minha vida, que eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Então eu comecei a entender a relação do tempo com prioridade. Neste momento, a minha prioridade, a minha vida, eu dou 1 hora da minha vida e vamos lá. O tempo é 24 horas para qualquer pessoa, do mais pobre ao mais rico, do bilionário ao gari, ao sem teto, é 24 horas. Eu não dou, eu não ganho, eu não perco, eu não vendo, tempo é tempo. E ele é o recurso mais fundamental de todos que a gente tem, porque sem tempo a gente não faz nada. Se você não tem tempo, você não tem vida. Não tenho tempo para te ligar, não tenho tempo para trabalhar, não tenho tempo para me relacionar com a minha mãe, não tenho tempo para atender o telefone, não tenho tempo para descansar, não tenho tempo para cozinhar uma comida para mim, não tenho tempo. Então hoje, tempo para mim, a consciência temporal para mim tem muito a ver, ok, tempo é vida. Então quando eu paro para conversar com alguém, para fazer uma reunião, para fazer uma aula, para ligar para você, eu estou te dando o que eu tenho de mais precioso. E quando você, Ana Cláudia, às 11 da noite, atende meu telefone da cama e me dá 20 minutos, meia hora, eu entendo. O que era mais precioso para ela, ela me deu.
Isso é tempo para mim agora. Tempo ganhou, então a gente começa, né? A gente começa a parar para olhar, ok, qual é a minha prioridade? Porque assim, se a minha prioridade é você, eu tenho tempo para você. Se a minha prioridade são meus filhos, eu tenho tempo para os meus filhos. Se a minha prioridade é o meu marido, é a minha mãe, é a minha alimentação, é fazer um esporte, é uma leitura, é uma meditação, eu encontro tempo. Eu encontro. Então, eu só não encontro tempo quando aquilo não é prioridade. E aí eu digo, ai, não dá. Não dá para cozinhar. Liga para o iFood e pede um McDonald's. Não dá. Por quê? Porque a minha saúde, naquele momento, a minha saúde não é uma prioridade. A prioridade é trabalhar, é produção. A prioridade é não cozinhar. A prioridade, sei lá. Então a gente começa a pensar tempo, eu já não penso mais tempo, dinheiro. Eu penso tempo como vida. Cada minuto da minha vida. Porque daqui a pouco acaba. A vida acaba. E a gente, né? Eu vi um texto, não vou lembrar agora, de um filósofo, que ele disse assim: vamos ver se eu lembro. É, a nossa vida é assim, a gente nasce, é uma linha, né? É uma linha, até o momento em que a gente morre. Mas a gente acha que a morte está aqui, no final. A morte está no primeiro segundo de vida. A gente nasceu, a morte está lá. No primeiro dia, no segundo dia. Então, hoje, eu vivo a minha morte todos os dias, porque eu não sei quando ela vai chegar. Então, a gente acha que a morte está lá no final. Então, a minha morte está daqui a 10 anos, a minha morte está daqui a 20 anos. Mas a gente não imagina que todos os dias da nossa vida, a morte está lá. Potencialmente, a morte está lá. A gente só não sabe o dia que ela se transforma de potência para a realidade, né? Então, por isso que eu tenho pensado sobre o tempo, sabe? Filosofei, pronto. Muito bom. Dá pra gente ficar aqui 3 dias mesmo, porque Dá. pegando... Vamos fazer um TCC? Vamos fazer uma review. Vamos. Uma review eletrônica. Vamos. Começando de trás pra frente, eu gosto muito disso que você traz, né, da presença da morte, porque tem uma coisa que eu converso muito aqui em casa, e você sabe disso, né, com os meus filhos e tudo. Eu digo assim, se você morrer hoje, o que fica por fazer? Porque uma coisa é eu olhar para o IPFEM e, de fato, ainda tem muita coisa para fazer. Mas que seria impossível eu ter feito em 2 anos já. Uhum. Agora, o IPFEM existir, ele era possível de existir em 2 anos. E existir, ele existe. Então, o IPFEM não fica por fazer. Porque ele existe, né? As pessoas que eu amo, não fica por fazer a minha demonstração de afeto. Porque você sabe que eu te amo, porque os meus filhos sabem que eu os amo, porque as pessoas que estão à minha volta, não só quando eu tenho a oportunidade, mas eu crio a oportunidade de manifestar. O tempo, você cria o tempo. Exatamente. Né? Porque oportunidade é tempo. É aí que eu vou chegar. Então, eu crio a oportunidade de dizer que eu amo, preferencialmente com palavra, porque para mim a palavra ela é muito fundadora de quem a gente é, do que a gente sente. É o poder do verbo. É o poder do verbo. Exato. E obviamente seguida de ações, né? Porque também a palavra vazia. E aí me incomoda muito quando as pessoas colocam essas duas coisas em oposição, do tipo, não precisamos de palavras, precisamos de ações. A puta merda, precisa dos dois, porque a gente precisa da palavra, precisa da ação. Mas que inferno! Principalmente quem fez jornalismo e trabalha com a palavra, o poder da palavra, né? A gente trabalha com o poder da palavra. Mas a gente existe através e a partir da linguagem, né? Então, obviamente, a palavra vazia, ela não vai parar de pé, mas a ação sem a palavra também chega uma hora que você também ela fica capenga. A ação sem a palavra, ela é incompleta, ela é capenga, exatamente. Exato. Então, as pessoas não vão ficar sem saber que eu as amo. Eu queria dançar, eu dancei. Eu queria viajar, eu viajei. Eu queria andar de moto, eu estou andando de moto. Eu quero aprender a mergulhar, eu vou aprender a mergulhar. E é óbvio que isso tem recorte de privilégio, né? Eu sempre falo Claro, isso. Claro. A execução do querer, ela também ocupa um lugar de privilégio grande, mas Sim.
Estou fazendo uma trilha da sua fala meio de trás para frente, porque eu sempre digo também que quem gosta de futebol vê futebol toda quarta e vê os 17 programas de futebol no domingo, né? É E isso. toda vez que você quiser saber onde está a sua prioridade, e aí aqui é que eu quero fazer uma observação, porque você falou uma coisa muito importante e eu queria contribuir com uma informação técnica. As pessoas acham que o que elas querem ou não querem conscientemente é tudo o que há. É tudo o que existe. Então, eu quero me alimentar bem, mas eu não consigo. Eu quero uma vida mais saudável, mas não dá. Nesse momento da minha vida não dá. E aqui eu vou fazer um parênteses. É óbvio que quando a gente está na entrada da vida adulta, por exemplo, assim, decidindo profissão, né, juntando um emprego no outro, às vezes estudando à noite e trabalhando de dia, a gente já passou por isso. É óbvio que na contabilidade do tempo, aquela fase da tua vida vai ter um certo grau de exigência para você poder construir outras coisas lá na frente, né? Prioridade, a gente está falando, né? A prioridade naquele momento, o que é importante dentro do meu estágio de vida, da minha etapa, do meu momento, isso mesmo. Mas de uma maneira geral, o que eu estou querendo chamar a atenção é que é muito comum que as pessoas achem que o que está na consciência é tudo que existe pelo seguinte: eu quero me alimentar bem, você falou do exemplo de cozinhar, né? Mas eu não consigo. Não. Do ponto de vista inconsciente de comportamento, se você não faz algo é porque você não quer. Ainda que você não tenha a consciência de que você não quer. Então, eu queria tanto estudar constelação. Mas eu não tenho dinheiro. Mas eu não tenho... Não, mas peraí, tem um monte de coisa de graça. Tem, né? Hoje em dia, com a internet... muitos vídeos de YouTube, e muito curso muito acessível. Se a gente for pensar, tem muito curso. O seu curso na plataforma é super acessível, na frente de outras coisas. Então, dá. Mas dá trabalho garimpar, dá trabalho procurar referência, dá trabalho experimentar, ver que é uma merda, fazer outro, tal, não sei o quê, né? Então, assim, a experiência e a aplicação do tempo, ela dá trabalho com consciência, né? Então, só o que eu quero contribuir tecnicamente é para quem está vendo a gente pensar que a sua prioridade é onde você põe tempo, dinheiro e energia. Se você fala algo, mas na sua vida acontece algo diferente, é porque a sua prioridade não está nisso que você projeta e fala, mas está aqui nesse momento. Isso não é um problema, no fim das contas, porque, como eu falei, alguns períodos da vida nos fazem algumas exigências, alguns convites. Então, de fato, você imaginar que com 2 filhos, 2 empregos, estudando, você vai ter tempo para fazer yoga, cozinhar, etc, etc, todos os dias, provavelmente você não vai ter, porque essa unidade de medida, ela é finita e ela é apertada. E aí a gente vive numa sociedade que ainda coloca o trabalho nesse lugar de ocupação prioritária do dia, entre aspas, útil, né? Que até essa denominação sobre o tempo é uma denominação para a gente pensar o que é um dia útil, e para ser um dia útil, eu penso que os outros dias são inúteis. É isso, já começa errado, né? Exatamente. Já começa o tempo errado. Exatamente. Então, essa colocação de tempo, dinheiro e energia, ela é que vai te contar onde está a sua prioridade. Não é você que conta para você aonde está a sua prioridade, né? E esse lugar do tempo é um lugar, e aí eu só quero usar essa palavra, que é muito precioso. E aí tem 2 coisas importantes. O escoar automático do tempo. Então, a internet é um ladrão terrível de roubo de tempo nesse aspecto. E a segunda coisa é essa ilusão de que eu preciso ter mais tempo. 25 horas, 8 dias na semana. Já tive essa ilusão. Se eu tiver mais tempo, eu vou trabalhar. A gente vai trabalhar. Se tiver mais tempo, a gente inventa mais um projeto. Não, se tiver mais tempo, eu vou fazer exatamente o que eu estou fazendo. Exatamente. Mais curso, mais aula, mais isso. Então, não é uma questão de tempo. A gente já entendeu que, né? A gente entra muito nesse viés a questão do trabalho, a questão da produtividade, a questão, né, das prioridades. Eu lembrei, você estava falando, na Grécia Antiga, havia algumas cidades que tinham uma legislação
que davam uma multa se você trabalhasse em excesso. Olha, eu falei, gente, eu ia viver multada, eu ia Pois é, porque trabalhar, na Grécia, trabalhar era apenas a sua subsistência. Você teria que ter tempo para fazer a polis, que é você fazer a sua criatividade, você interagir com os outros cidadãos, você conseguir ter um trabalho criativo, você ter tempo para honrar as divindades. Então, você tinha um tempo. Inclusive, os escravos da Grécia, o valor dos escravos eles deveriam trabalhar, né? E eram escravos diferentes porque eles também eram remunerados. Mas, enfim. Então, a gente começa a entender qual é essa questão do tempo. Porque a gente está falando de gregos que entendiam o valor do tempo, e pesquisavam o tempo, e entendiam o tempo. Né? Então, a gente está aqui nesse pensar, e a gente acha que todo o nosso tempo tem que ser voltado no trabalho. É importante, mas e os outros papéis da nossa vida? E os outros setores? Né? A gente é o orgulho do capitalismo, né? Eu e você, a gente é o orgulho do capitalismo. Isso quando a gente tem consciência de classe é uma merda, porque daí... Pois é, mas a gente está trabalhando a administração do tempo, conseguindo trabalhar e dar valor para outras coisas. Eu queria entrar numa outra coisa. Posso? Vai falar? Eu ia terminar uma coisinha. Pode? Você vai esquecer? Não, anota aí. Não. Tá, então tá bom. Queria falar uma última coisinha que você mencionou no começo, o tempo que não tá conciliado, né? Não tá compatível com os ciclos, né? E aí eu só queria terminar de contar que a minha decisão de transição de carreira em 2018, né? Que agora eu volto a ser RH, mas eu volto a ser RH de um outro jeito, a partir de um outro lugar. Mas a minha transição de carreira em 2018 tinha muito a ver com o quanto eu sempre amei fazer RH e amo até hoje, né? Mas o quanto eu estava frustrada com a utilização do meu tempo, tentando convencer diretorias formadas por homens cis, brancos, héteros, de que pessoas são importantes. Eu comecei a ficar muito frustrada, muito irritada de aplicar todo o meu desgastada, tempo. Eu me lembro, desgastada de não chegar a lugar nenhum. Exato, de pegar esse tempo e ter esse tempo muito desperdiçado com algo que para mim já era muito óbvio, já era muito ponto de partida, etc. E aí é muito interessante, porque nesses 3 anos, né, fez 3 anos agora que a minha vida ficou muito diferente, nesses 3 anos, como eu acessei vidas possíveis. Então, o que eu vejo muito das pessoas angustiadas que chegam para mim em consultório, principalmente as que estão angustiadas com o trabalho, é a lógica dentro da cabeça dessa pessoa de que só existe essa vida possível. Essa linha de vida, é a única possibilidade e eu não tenho escapatória, E muito aquele clichê caverna de Platão, assim, eu tô aqui olhando a sombra, eu acho que a vida é a sombra e tem uma porra de uma vida lá fora. E eu só quero olhar para a parede, Dentro, quietinha, quentinha, olhando para a parede. Então, essa coisa do tempo, no meu último casamento, que ele era mergulhador também e tal, eu falava muito para ele assim, é possível ser mergulhador em Maragogi e dona de ONG? Né? A gente não precisa ser 2 executivos em São Paulo, com a série de demandas e a série de pressões, etc. Dá para ser instrutor de mergulho e dona de ONG em Maragogi, né? Dá para ser tanta coisa. Eu lembro que quando eu tirei carteira de barco, meu pai, marinheiro da Marinha de Guerra do Brasil, ele falava assim, agora você tem que fazer um curso de prático. Prático é quem estaciona navio, né? Pra quem não sabe, é para quem atraca o navio, principalmente nos portos, né? Porque navios muito caros, aí a pessoa, nesse cargo de prático, conhece aquele porto, onde tem banco de areia, onde não tem como é que manobra, como é que não manobra, tal, não sei o quê, e evita que o barco, né, que o navio vire, encalhe. E tem pessoas, né, e essa profissão é uma profissão muito, muito, muito antiga, tem pessoas que ganham 150 mil reais para estacionar um navio, né? Então, assim, é nesse nível do negócio. Aí eu tirei uma carteirinha humilde para dirigir barquinho em água brigada, não é nem em água aberta ainda. Já vamos
fazer seu curso de prático para você estacionar navio. E eu falei, pai, eu só queria ser motorista de lanche em Ibiza. Eu não preciso estacionar navio. Eu quero fazer Uber em Eu não preciso Ibiza. estacionar navio, pelo amor, você não me dá sabe, essa angústia, essa responsabilidade. E eu tô contando isso pra gente olhar pro tempo com esse viés da responsabilidade e, portanto, da angústia que o tempo traz. Porque o que eu vejo em consultório é uma angústia muito grande do pouco tempo que se tem para muita responsabilidade, ou para muito volume, ou para muita quantidade de coisas que não cabem no tempo. E aí, quando eu brinco de ser o orgulho do capitalismo, tem um outro tipo de comportamento que é o orgulho do capitalismo e que está muito nas costas do feminino, que é fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Ser multitarefa. Multitarefa, A gente isso. consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Os homens não é por isso que a gente está se fudendo. É Também, isso. né? Porque É isso. repetir essas coisas leva a gente para um lugar de tenho que dar conta, tenho que fazer ao mesmo tempo, eu preciso. Neurologicamente é impossível. O cérebro só faz bem feito uma coisa de cada vez. No máximo, uma atividade mecânica com uma intelectual muito distante, se a mecânica já for um hábito, estiver no límbico e não no córtex, né? Então, assim, essa é uma falácia, né? Uma ilusão, é uma utopia, uma mentira. E é uma cobrança, mas é uma cobrança de que a mulher, ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, sim, você pode trabalhar, cuidar dos filhos, cozinhar, cuidar de mim, enquanto eu que sou, né? Não consigo, sou monotarefa. Ouvir uma live, fazer um curso e entregar um relatório. Não sou um robô, não tem aquele negócio É isso. Não sou um robô. Clique aqui e confirme, não sou. É isso mesmo. Então, assim, era isso. Eu queria só amarrar essa Não, legal. Eu acho que, falando disso, eu acho que tem um tema muito, muito conjugado quando a gente fala de tempo, que é procrastinação.